Olá pessoal, meu nome é Pietro Zotis e sejam bem-vindos ao nosso podcast chamado Checkmate. Hoje vamos explorar o fascinante mundo do xadrez no Brasil. Olá pessoal, eu sou a Alice e estamos muito animados para conversar sobre como o xadrez tem se expandido. Vamos lá? Então, primeiro vamos dar uma olhada na introdução do xadrez no Brasil. O xadrez chegou ao país no século XIX e rapidamente já foi se espalhando. As primeiras referências são de quando os jogos de tabuleiro começaram a ganhar popularidade. Logo já o xadrez encontrou seu lugar entre os brasileiros. Dom João VI trouxe para o país o primeiro exemplar impresso de um trabalho sobre o jogo. E logo o xadrez já se encontrou no seu lugar entre os brasileiros. Bom, agora que você citou um pouco da introdução do xadrez, não podemos falar da introdução do xadrez sem falar dos primeiros torneios e campeonatos. O primeiro campeonato brasileiro de xadrez aconteceu em 1927, mas foi uma versão só para os homens. Essa versão foi ganhada por João de Souza Mendes e as mulheres não podiam jogar. Somente 30 anos depois, em 1957, que a primeira versão do campeonato brasileiro de xadrez feminino foi criada e foi vencido por Dora Rubio. Falando em competições, os primeiros clubes e torneios do Brasil foram fundamentais para o crescimento de xadrez. Como eu disse anteriormente, que o Dom João VI acabou apresentando para as pessoas o tabuleiro de xadrez e eles gostaram, então ele morava no Rio de Janeiro, que é a antiga capital do Brasil. Então, o clube de xadrez do Rio de Janeiro foi o primeiro a ser criado. E logo depois também foi criado o Clube de Xadrez de São Paulo. Bom, com o crescimento do xadrez, surgiram também federações e organizações dedicadas ao esporte. A Confederação Brasileira de Xadrez, ou CBX, por exemplo, foi criada para coordenar os torneios, treinar árbitros e promover o xadrez em nível nacional em geral. E é claro que à medida que o xadrez foi se desenvolvendo, também surgiram os destaques, os grandes mestres, os jogadores notáveis. Nomes como Henrique Mackin e Rafael Leitão podem ser destacados. Mas hoje nós já temos 15 grandes mestres, sendo eles Alexander Fier, Darcy Lima, Evandro Barbosa, Everaldo Matsura, Felipe Eudebs, Gilberto Milos, Giovanni Vescov, Henrique Mackin, Jaime Sunier, Grigor Mkhitaryan, Luiz Paulo Suppi, Rafael Leitão, Iago Santiago, Renato Quintiliano e André Diamante. Por incrível que pareça, o André Diamante é nosso professor. Nosso professor, ele é o 5º melhor do Brasil. Como você citou o André Diamante e alguns grandes mestres brasileiros, eu preciso citar que a presença brasileira em competições internacionais começou a ganhar muito destaque. Mas mesmo assim, mesmo com todos esses grandes mestres, 15, ainda o xadrez brasileiro não é tão forte. Inclusive, os brasileiros nos torneios muito grandes, com os top 100 mundial, eles não vão muito bem. Eles conseguem ir bem, só que não nada comparado aos grandes mestres indianos, americanos e russos. Realmente, o nível brasileiro está bem aquém em relação aos demais países. Bom, o xadrez também tem se popularizado muito por conta de iniciativas que têm sido realizadas para levar o jogo para escolas, comunidades, tornando o xadrez acessível a todos. Agora falando sobre isso, eu lembrei de uma história do nosso professor André Diamante, que ele tem a escolinha de xadrez Checkmate. Inclusive nosso podcast, o nome do nosso podcast foi inspirado por essa escolinha. Então, ele estava dando aula um dia e ele falou que quem jogasse mal levaria uma chinelada. Claro, ele falou brincando, né? Só que daí o filho dele, o Isaac, jogou muito mal. Foi a pior partida da escolinha, né? Daí ele falou assim, que ia atacar o chinelo. Ele pegou, jogou o chinelo aleatoriamente em qualquer lugar e acertou na cabeça do Isaac, sem querer. Essa história, o Diamante fica contando repetidamente durante umas 5 vezes por mês. Ele fica contando sempre essa história. E sempre essa história ele fica falando que cada vez uma versão. Uma vez ele falou que ele jogou o chinelo para errar e acabou acertando, outra vez que jogou em pé de direção e acertou, cada vez uma história. Cada vez ele muda. Exato. E agora que você falou antes da popularização, temos muitos eventos e torneios atuais que são verdadeiros espetáculos. Grandes competições como o Campeonato Brasileiro de Xadrez, que eu citei antes, e torneios regionais, como o Campeonato Catarinense de Xadrez, Campeonato Gaúcho de Xadrez e Campeonato
Paranaense de Xadrez. Esses torneios estão sempre em movimento para fazer uma experiência muito boa para os jogadores e que eles consigam ganhar um prêmio se vencerem os torneios. Sim, outro ponto importante também é a presença online e a digitalização do xadrez. Plataformas de xadrez online e aplicativos têm facilitado muito a prática do jogo e a conexão entre jogadores ao redor do mundo. As plataformas que eu indico são o chess.com e o lichess.org. São plataformas que quando você acessa, clica para jogar numa partida, você pode jogar com uma pessoa de qualquer lugar do mundo. Então isso eu acho uma coisa muito legal, que através do jogo de xadrez você pode se conectar a pessoas de diversos lugares do mundo. Isso é muito interessante. Bom, agora, para fechar, vamos compartilhar um pouco da nossa experiência com o torneio de xadrez, como a gente se prepara, como a gente pensa na hora de jogar e como a gente fica psicologicamente na hora de jogar. Exatamente. Então, o próximo torneio que eu estou me preparando agora é um mundial, que vai ser em outubro. E para me preparar, eu tenho jogado bastantes partidas no chess.com, no Lichess. Tenho feito tática, tenho me preparado contra os adversários. E isso é muito importante para produzir bons resultados. Porque quando a gente se prepara, psicologicamente a gente fica muito melhor. A gente vai mais confiante, a gente vai jogar partida de missão cumprida, sabendo que a gente treinou, a gente deu o nosso melhor. Já quando a gente não treina, a gente vai pra uma partida mais nervoso, então, psicologicamente a gente acaba se afetando de maneira ruim, né? E você, como tá se preparando para os próximos torneios? Você vai jogar o Mundial também, né? Sim, eu vou jogar o Mundial, que como você disse, acontece em outubro e novembro. E agora eu vou contar um pouco da minha experiência jogando o Mundial, já que eu joguei o Mundial em 2018, que aconteceu em Santiago de Compostela, na Espanha. Eu fui pra lá pensando que eu era o bonzão, até porque eu fiquei em top 8 do Brasil. Eu pensei, não vai ser tão difícil, eu vou ficar em top 50 fácil, não deve ser tão difícil. Fui lá, levei uma baita de uma surra, eu não tinha me preparado porque eu não tinha professor. Eu não consegui nem respirar, nem ver a cor das peças, por causa que eu só levei uma surra no tabuleiro. E é isso que aconteceu no Mundial. E Pietro, você tinha se preparado assim, tinha jogado várias partidas online, feito tática, preparado contra os adversários ou não? Bom, em 2018 eu nem sabia que tinha site online, eu não sabia que dava para jogar xadrez online, pensei que era só presencial, eu não sabia que existia nenhuma plataforma, meu treinador, ele só colocava nós jogar, não treinava ninguém. E hoje em dia, com o meu professor André Diamante, ele está me preparando para o torneio mundial, analisando algumas partidas de adversários, de grandes mestres fortíssimos, de vários jogadores que estão, por exemplo, o melhor jogador do mundo atualmente, o Magnus Carlsen, e ele está me preparando assim. Realmente a preparação é algo muito, muito, muito importante para os resultados. Eu também gostaria de ressaltar os nomes de meus outros professores, que seriam o Leandro Perdomo, que é um mestre internacional argentino, e o mestre nacional Marcos Aror. E agora vamos contar um pouco das nossas conquistas? Bom, as minhas conquistas foi que eu fui vice-campeão em 2019 catarinense, do Campeonato Catarinense. Joguei no Pan-Americano de 2021, que era híbrido, ou seja, online. Eu fui bem, comparado a que é um torneio da América inteira. Eu fiquei em top 54, se eu não me engano. E eu joguei o ano passado o Sul-Americano de Xadrez e eu fui mal, realmente mal. Acontece. Eu fui campeã catarinense 3 vezes, 2022, 2023, 2024. E para esses torneios eu me preparei bastante. Fiz tática, joguei nas plataformas, preparei contra os adversários, revisei as partidas que eu jogava online. E é muito importante também revisar as partidas depois que você joga o torneio, porque cada torneio é um aprendizado, né? Mesmo que você vá mal, você sempre vai estar aprendendo, mas é muito, muito importante você revisar os seus erros, aprender com os seus erros, né? E em homenagem ao nosso professor, grande mestre André Diamante, valeu demais, meu parceiro! Tchau!